O que é destaque nesta edição? Proposta de reforma tributária do governo ameaça a Zona Franca de Manaus. Justiça condena militares à prisão por fraudes em licitações do Exército no Amazonas. Sentença inclui empresários. Um deles contratou até mulheres e promoveu festa em motel com oficiais. Justiça Federal multa União, INSS e Caixa Econômica por descumprimento de medidas de proteção de indígenas e povos tradicionais do Amazonas. O número de assassinatos é 7% maior nos primeiros 5 meses do ano no Brasil. Auxílio emergencial. Caixa suspendeu milhares de contas digitais por suspeita de fraude. Com derrota para o governo, Câmara aprova novo Fundeb. Tiroteio em funeral deixa 14 feridos em Chicago, nos Estados Unidos. Forte terremoto sacode a península do Alasca e provoca alerta de tsunami. Sargento da Polícia Militar e investigador da Polícia Civil desaparecem após naufrágio de barco a caminho de operação. Homem morre após ser atropelado por motociclista na Grande Circular. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. O calor foi menor ontem e hoje a temperatura máxima, segundo o Climatempo, será de 32 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A probabilidade de chover 8 milímetros é de 90%. A umidade do ar é de 69% e os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É quarta-feira, 22 de julho. Chegamos aos 203 dias do ano e faltam 163 para terminar 2020. Dia de Santa Maria Madalena. Também é o dia do trabalho doméstico e o dia do cantor lírico. Esta é a edição 44.783 do Jornal da Manhã. As águas do Rio Negro continuam baixando e foram mais 4 centímetros, marcava a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 28 metros e 1 centímetro. A vazante já chegava aos 51 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1099. Início do concílio na igreja de Santo Sepulcro, que elege Godofredo de Bulhão como protetor do Santo Sepulcro. 1839, proclamação da República Juliana em Laguna, Santa Catarina, pelos revolucionários farroupilhas. 1894 ocorre a primeira corrida de automóveis do mundo na França, entre Paris e Rouen. 1935, o presidente Getúlio Vargas cria o programa A Hora do Brasil, transmitido obrigatoriamente para todo o país. Mais tarde o nome mudou para Voz do Brasil e já se passaram 85 anos. 2003, membros de uma divisão de assalto aéreo do Exército dos Estados Unidos, auxiliados por forças especiais, atacam um complexo no Iraque, matando os filhos de Saddam Hussein, Uday e Qusay, juntamente com Mustafa Hussein, filho de 14 anos de Qusay, e um guarda-costas. 2005, Jean Charles de Menezes é morto pela Polícia Metropolitana de Londres ao ser confundido com um terrorista responsável pelos atentados de 7 de julho de 2005 em Londres. 2011, atentados na Noruega. Primeiro, uma explosão de uma bomba que atingiu o prédio do governo no centro de Oslo, seguido por um massacre em um acampamento de jovens na ilha de Utoya. Em 2013, o Papa Francisco chega ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude em sua primeira viagem internacional como pontífice. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. A partir desta quarta-feira, a linha 359 vai reforçar a frota do transporte público em horários de pico, sendo mais uma opção para usuários no percurso entre os terminais de integração 3 na Cidade Nova e o 2 na Cachoeirinha. No trajeto entre os dois terminais, ida e volta, os ônibus da linha 359 vão percorrer os bairros da Cidade Nova, Parque das Laranjeiras, Parque 10, Adrianópolis, Praça 14, Centro e Cachoeirinha. A linha terá uma frota de 4 ônibus e será operada pela empresa Líder. Eu converso com o repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade, perguntando para ele: Pellegrini, como é que está o transporte coletivo na cidade nesse instante? Bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Paulo Guerra, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, o transporte coletivo dá-se de maneira tranquila nesse momento,
conforme aí, cumprindo as suas determinações. Paulo, a nossa unidade externa já visitou duas das garagens, das maiores garagens da cidade, que é a garagem da Eucatu, vizinha ali, o Instituto Médico Legal, abastecendo a zona norte da cidade, a área que tem a maior demanda pelo transporte coletivo, Paulo, e nós podemos afirmar que o Terminal 4, o Terminal 5 e os ônibus, tanto da Global quanto da Cascavel, estão se movimentando de maneira tranquila e ordenada nesse momento, Paulo. Pellegrini, a cidade esteve relativamente calma durante a noite, no que se relaciona a crimes, mortes por violência, a não ser um acidente de trânsito, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Não tivemos aí morte até o presente momento por faca ou por tiro ou por agressão física. Foi realmente bem tranquilo o plantão no Instituto Médico Legal. Entretanto, Paulo Guerra, como você já colocou aí, o fez muito bem, houve um acidente de trânsito, um atropelamento, supostamente um morador de rua, Paulo. Esse atropelamento aconteceu na Avenida Grande Circular, era noite de ontem. O atropelado, Paulo, tanto o atropelado e o atropelador também ficou ferido. O rapaz que estava pilotando uma moto foi levado às pressas ao Platão Araújo. Já o que foi atropelado não teve a mesma sorte e encontra-se nesse momento na pedra do Instituto Médico Legal. E detalhe, nem um documento com ele que pudesse identificá-lo. Daqui a pouco o Pellegrini vai voltar e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos sim com essas e outras informações. Nós, nesse momento, Paulo Guerra, estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo, trânsito, como já colocamos, de maneira bem tranquila nesse momento, e nublado um pouquinho ainda por aqui, Paulo Guerra. Ontem tivemos aí em alguns lugares chuva, em áreas isoladas da cidade. Por aqui já teve mais fechado, agora já começa a abrir um pouquinho mais o tempo, Paulo. Como já dissemos aqui, a temperatura ontem foi mais amena e hoje também deverá continuar mais amena, já que fez muito calor na segunda-feira. Até daqui a pouco. Ok. Os serviços de infraestrutura da Prefeitura de Manaus para implantar uma nova intervenção viária na Avenida São Jorge, na área de acesso ao bairro Compensa, entram na fase de recapeamento. Os trabalhos estão sendo executados para tornar o trecho da via em mão única no sentido centro-bairro. A expectativa é de que as mudanças no trânsito sejam efetivadas até o final deste mês. O prefeito de Iranduba revela: quase 100% dos loteamentos abertos no município são irregulares. Iranduba ampliou expressivamente a sua população nos últimos 8 anos a partir da construção da ponte jornalista Felipe Dal, que ligou o município a Manaus por via terrestre. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até o ano passado a população local era de 48.296 habitantes. Mas segundo a prefeitura, com base em dados dos setores da saúde e da educação, Iranduba tem hoje perto ou mais de 80 mil moradores. O mercado imobiliário segue aquecido e os loteamentos somam 96, mas segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente do município, apenas 6 deles estão regularizados. De acordo com o prefeito Francisco Gomes, os 90 loteamentos irregulares findam por sobrecarregar ainda mais a prefeitura em questões como coleta de lixo e infraestrutura. O caboclo abre um ramal no meio do seu terreno, lote e vende o lote. E quem compra acha que é responsabilidade da prefeitura, não é, não. O loteamento, ele tem que ser entregue para a prefeitura todo legalizado, todo feito em infraestrutura, com água, asfalto, luz, com tudo. A prefeitura não tem responsabilidade de ajeitar o teu ramal, juntar o teu lixo, porque esse loteamento é irregular e ele é particular, gente. Quem tem que dar o apoio para vocês é quem vendeu para vocês. Nós estamos com um problema muito sério na limpeza da cidade. A cidade cresceu, aumentou. Nós estamos deixando tirar o lixo da cidade de Cacapireira para tirar do loteamento, que só ali no Cacapireira tem uns 4, que nenhum é legalizado. O novo secretário de Meio Ambiente de Iranduba, Rafael do Rego, informou que será feita uma campanha publicitária no município para informar aos eventuais compradores de imóveis quais os loteamentos que estão regularizados. Rafael do Rego também adiantou que a prefeitura vai atrás dos donos de loteamentos irregulares para chamá-los à legalidade. Para o Jornal da Manhã,
J. Rai. As fabricantes de televisores do Polo Industrial de Manaus, que já vinham amargando queda de 8,7% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, viram as produções despencarem com a chegada das restrições de contenção à pandemia. O segmento registrou 22,4% de queda. A Justiça Federal do Amazonas determinou multa diária de R$100 mil à União, à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo descumprimento de uma série de providências referentes ao acesso integral ao auxílio emergencial, a benefícios sociais e previdenciários a todos os povos indígenas, quilombolas e tradicionais do Amazonas em suas aldeias e comunidades. De acordo com uma decisão que atende a pedido do Ministério Público Federal em Ação Civil Pública, os órgãos não cumpriram medidas anteriormente determinadas em tutela de urgência relativas à extensão de prazo e adequação do acesso ao auxílio emergencial e a benefícios sociais e previdenciários. E de todas as medidas determinadas na decisão anterior, apenas o fornecimento de cestas básicas está sendo realizado, ainda assim com bastante demora, e após a aplicação de multa pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região aos 3 entes citados, bem como a Companhia Nacional de Abastecimento CONAB e a Fundação Nacional do Índio FUNAI. A Justiça Militar condenou em primeira instância 26 militares envolvidos na Operação Saúva, deflagrada em 2006 pela Polícia Federal em Manaus, para investigar esquema de superfaturamento de compra de gêneros alimentícios nas licitações do Exército Brasileiro. A decisão cabe recurso na segunda e última instância do Superior Tribunal Militar em Brasília. De acordo com a denúncia, os oficiais mantinham um contato direto com os empresários e agiam de forma a fraudar as licitações em unidades como o Comando Militar da Amazônia e o 1º Batalhão de Infantaria de Selva. Ao todo, 56 pessoas envolvidas no esquema foram denunciadas pelo Ministério Público Federal ainda em 2006. 6 anos depois, 6 empresários foram condenados. A sentença assinada pelo juiz federal substituto da Justiça Militar, Alexandre Quintas, no dia 17 deste mês, 26 pessoas foram condenadas, sendo 19 delas militares. Desses, há 2 coronéis, um subtenente, um major, um tenente-coronel, um tenente, além de 5 capitães, 8 militares de patentes inferiores e 7 empresários. Ao todo, a denúncia citava 39 réus. 10 oficiais chegaram a receber propinas que somaram mais de R$620 mil entre 2004 e 2005, conforme a sentença. Esse total, um tenente-coronel recebeu sozinho mais de R$220 mil em valores e propinas. Em depoimento, acusados informaram que do valor total de produtos negociados, 2,5% eram de propina. Na sentença, o juiz cita ainda a estreita relação entre os envolvidos. As investigações apontaram que o contato entre capitães e um dos empresários era tão estreito que chegaram a contratar prostitutas para promover festa em um motel de Manaus para os referidos oficiais. Segundo nota divulgada pelo Ministério Público na época, a denúncia com os nomes dos empresários do Amazonas, Minas Gerais e São Paulo, servidores públicos municipais, estaduais e federais, além de militares do Exército, envolve crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, fraude em licitações e falsidade ideológica. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A vigilância epidemiológica do município informou no último boletim da Covid-19, expedido na tarde de ontem, 21 de julho, as seguintes informações. Manacapuru apresenta 3.157 pessoas recuperadas, com 14 casos ativos, 3.305 casos confirmados, 64 pessoas aguardando resultado, 4.583 casos descartados e 10 pacientes internados. Não há registro de morte. Os números continuam apresentando 134 óbitos, sendo 37 em Manaus e 0 sob investigação. Das 3.157 pessoas recuperadas, 734 foi por alta médica e 2.423 por estar fora do período de transmissão. Bem, Paulo, para quem visita Manacapuru e tinha dificuldade de transitar em parte do centro da cidade, informamos que o trânsito já está liberado. Todas as pontes de madeira construídas durante a enchente foram retiradas e as ruas que apresentaram avarias causadas pelas águas da enchente receberam recapeamento asfáltico para evitar transtornos e prejuízos aos condutores de veículos. E por falar em asfalto, todos os bairros de Manacapuru estão recebendo asfaltamento com construção de calçadas, meio-fio e sarjetas, além de drenagem e colocação de bueiros para facilitar o escoamento
de águas pluviais. Ontem, o prefeito Beto D'Angelo, acompanhado da equipe responsável pelo asfaltamento, esteve no bairro Lago Azul, verificando as ruas que serão contempladas com os serviços de pavimentação asfáltica realizado pela prefeitura. Beto D'Angelo aproveitou para conversar com os moradores e anunciar o início dos trabalhos no bairro. Estamos presentes nas ruas da cidade, acompanhando as demandas que necessitam ser realizadas para levar melhoria à população, relatou o prefeito. Vale ressaltar que, para facilitar ainda mais o trânsito, todas as ruas da cidade estão recebendo sinalização vertical e horizontal. De Maracapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6:10. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem a edição número 111 do Boletim Diário Covid-19. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 670 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 77.394 pessoas que passaram pelo período de quarentena de 14 dias e se recuperaram da doença. Conforme o boletim, foram confirmados mais 23 óbitos pela doença, dos quais 8 ocorreram nas últimas 24 horas e 15 tiveram confirmação diagnóstica ontem, elevando para 3.169 o total de mortes. Um ouvinte, através do aplicativo Mano, faz uma indagação se é verdade que o Detran abriu mais 35 vagas para o curso de motorista de ambulância. É verdade, o Jornal da Manhã divulgou isso ontem. Essa informação foi divulgada ontem. 6:11. Pecuaristas do estado que vacinaram seus rebanhos na primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa têm até 31 de julho para fazer a notificação na Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF. Por meio desse procedimento, o pecuarista informa oficialmente a agência sobre a situação vacinal do plantel, informação fundamental para comprovar a imunização do gado e aferir a eficácia da campanha. A fiscal agropecuária da ADAF, Joelma Silva, explica que os pecuaristas dos 41 municípios incluídos na primeira etapa de vacinação devem procurar o escritório da agência ou do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, para realizar a notificação até o dia 31 de julho. A precariedade da gestão pública em Iranduba foi alvo de denúncias na Assembleia Legislativa em sessão online ontem pelo deputado Álvaro Campelo, do Progressistas. Segundo Álvaro Campelo, quem sai de Manaus e passa pela ponte Rio Negro já se impacta com isso. A ponte totalmente às escuras, como o Jornal da Manhã já denunciou em várias oportunidades, representa um perigo diário tanto para motoristas quanto para pedestres que fazem aquele trajeto ou para quem pratica exercícios físicos no local, disse o deputado Álvaro Campelo. O deputado Sinésio Campos, do PT, voltou a cobrar o atendimento de saúde nos municípios do estado aos servidores da educação que são usuários do plano de saúde oferecido pela Apvida, mediante convênio firmado com o governo do Amazonas. O parlamentar afirmou serem necessárias medidas governamentais para o total funcionamento do atendimento do contrato da Apvida aos servidores no Amazonas, considerando a importância de um serviço prestado com eficiência por clínicas e laboratórios credenciados para atender aos trabalhadores da educação dos municípios polos do Baixo Amazonas. Parintins, Alto Solimões, Tabatinga, Madeira, Manicoré, Juruá, Carauari, Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Purus, Boca do Acre, Médio Solimões, Tefé e Médio Amazonas e Itacoatiara. O deputado Cabo Maciel, líder do PL, destacou ontem a ação do governo do estado que estimula por meio do IDAM crédito rural para produtores de Itacoatiara. A iniciativa, em parceria com o Banco da Amazônia, vai apoiar a prática de campo nos cultivos de abacaxi, cupuaçu e maracujá, além da atividade pecuária. Cabo Maciel, que é membro titular da Comissão de Assuntos Municipais, disse que mais de 660 mil em crédito rural para investimentos em atividades agropecuárias foram financiados por produtores rurais do Novo Remanso, distrito de Itacoatiara, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAVE, no primeiro semestre deste ano. 6:13 em Manaus. Durante o painel, melhores práticas de prevenção e combate ao desmatamento e queimadas na região metropolitana de Manaus, realizado na manhã de ontem, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
pediram apoio ao Exército na realização de ações de sensibilização e fiscalização relacionados a esse tema. Na ocasião também foram apresentadas as estratégias municipais de combate às queimadas urbanas. O evento realizado pelo 2º Grupamento de Engenharia do Exército encerra nesta quarta-feira no auditório da Corporação na Ponta Negra e reúne representantes de várias instituições de comando e controle para a formação da Força-Tarefa Conjunta Integrada General Rodrigo Otávio, dentro da Operação Verde Brasil 2, voltada ao combate do desmatamento e queimadas aqui na Amazônia. O governador Wilson Lima participou na tarde de ontem de reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, para discutir o fortalecimento das atividades de fiscalização contra crimes ambientais e os avanços na reativação do Fundo Amazônia. O encontro também teve a participação dos demais governadores da Amazônia Legal e do vice-governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa. Na videoconferência, Wilson Lima apresentou as principais ações implementadas pelo governo do Amazonas no combate ao desmatamento e defendeu a descentralização das ações dos órgãos ambientais do governo federal nos estados. Tem 2 pontos importantes que eu coloquei, é a questão do trabalho de fiscalização e das ações implementadas pelo IBAMA e também pelo ICMBio, que pudesse haver agilidade nesses processos, inclusive com a possibilidade de descentralização dessas ações, que elas pudessem ser coordenadas pelas representações ou pelas superintendências dessas instituições nos estados. Wilson Lima também reforçou o pedido junto ao vice-presidente para a aprovação do zoneamento ecológico e econômico da sub-região do Purus, que está em análise pela Casa Civil da Presidência da República. Já há um compromisso do vice-presidente General Mourão em que efetivamente isso possa ser aprovado e a gente tenha tão logo esse documento que é importante para os nossos irmãos lá do Purus. Durante a reunião do Conselho da Amazônia, Wilson Lima destacou ainda a redução de 12% nos alertas de desmatamento no Amazonas em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o governador, a queda é resultado do sistema de controle ambiental do estado, que antecipou o seu plano de combate às queimadas. Nós tivemos uma redução no desmatamento de 12% no mês de junho em relação ao mesmo período do ano passado, resultado das ações que nós estamos implementando desde maio, como decreto de emergência ambiental, lançamento do nosso plano de controle de queimadas e de desmatamento, mas apesar de ser um número positivo, não significa que nós estamos tranquilos, porque nós estamos agora no chamado verão amazônico, que é o período de estiagem. Agora 6h16 em Manaus. Os parlamentares da bancada amazonense no Congresso Nacional desaprovaram a proposta de reforma tributária apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Segundo a bancada, o projeto do governo Bolsonaro mantém as ameaças às vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, com a proposta da unificação de impostos federais e estaduais num futuro imposto sobre valor agregado IVA-dual. Avaliação diferente. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, PIAM, Antônio Silva, a unificação dos 2 tributos PIS e COFINS é positiva, pois deve simplificar os procedimentos. Outro fator importante, diz ele, é que manterá, pelo que entendi, alguns regimes diferenciados como a Zona Franca de Manaus e não serão atingidos, mas sim terão direito à simplificação das regras e procedimentos. Polícia. Uma equipe policial de Envira, a 1.208 quilômetros de Manaus, sofreu um acidente de barco ontem de madrugada enquanto se deslocava para uma operação em uma comunidade ribeirinha nas proximidades de Feijó, no Acre. O investigador da Polícia Civil e um sargento da Polícia Militar estão desaparecidos desde a madrugada. Ainda ontem, mergulhadores do Corpo de Bombeiros embarcaram para as buscas na região. Segundo o comandante da PM em Envira, Tenente Felipe Cerqueira, a equipe policial saiu da sede do município por volta das 19 horas de ontem para a operação de busca de foragidos que estariam escondidos em uma comunidade situada a mais de 6 horas de barco. Por volta das 2 horas da madrugada de ontem, a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Envira e naufragou. Além do comandante PM no local, o barco levava 2 guardas municipais e o sargento da PM
e o investigador da Polícia Civil. Cerqueira disse que ficaram mais de 25 minutos à deriva no meio do rio e depois tiveram que nadar por quase meia hora até chegar à margem. Devido ao isolamento do lugar, só por volta das 11 horas desta terça-feira de 21 é que a informação chegou à cúpula de segurança em Manaus. Agora 6h22 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em relação à violência. Noite e madrugada muito tranquila na cidade, poucos, mas muito poucos mesmo, foram os registros, Paulo Guerra, tanto em pronto-socorro como também em delegacia e também no Instituto Médico Legal. Entretanto, o pronto-socorro João Lúcio, movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Entretanto, o homem deu entrada vítima de agressão física, era por volta de 22 horas, Paulo Guerra, quando esse homem chegou com várias escoriações pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga de trânsito ocorrida na Alameda Cosme Ferreira. Naquela ocasião, dois homens, um estava fechando o outro, daí desceram do carro. Em um dos carros, um Celta vermelho, estavam dois homens que desceram e deram uma pisa no motorista do Gol branco. Tudo começou, era um fechando o outro, até que desceram do carro e foram para vias de fato, e um deles deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do João Lúcio, uma mulher de 19 anos de idade deu entrada vítima de atropelamento. Ela foi atropelada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nas proximidades do conjunto Tiradentes, na Alameda Cosme Ferreira. Ela estava tentando atravessar a rua quando foi colhida por um carro. O impacto não foi tão grande, graças a Deus, e ela já não corre risco de morte depois de ser rapidamente atendida e levada ao pronto-socorro João Lúcio, onde passou por procedimentos médicos, e a equipe dos Anjos da Vida, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agiram rapidamente e salvaram a vida dessa mulher que dava entrada naquela unidade de saúde, eu digo, o pronto-socorro João Lúcio. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma mulher de 24 anos de idade dava entrada naquela unidade de saúde também à noite de ontem. Era por volta de 19 horas e 40 minutos, quando ela estava caminhando, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, em uma rua nas proximidades ali do bairro Ouro Verde, quando foi colhida por uma moto. Ela foi atropelada por uma moto e rapidamente levada também ao pronto-socorro João Lúcio. Não foram ferimentos graves. Ela pode ser atendida, passar por avaliações médicas, foi posteriormente liberada em mais uma ação dos Anjos da Vida do pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo! O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. A noite de ontem recebeu uma pessoa vítima de acidente de trânsito. Tratava-se de um motoqueiro que deu entrada, era começo da noite, era boca da noite, quando ele dava entrada, cheio de escoriações pelo corpo. Nesse acidente, ele atropelou uma pessoa que acabou morrendo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na Avenida Grande Circular. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma briga doméstica, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Dois irmãos estavam brigando dentro de casa, e as informações dão conta de que era por causa de comida, gente. A divisão da panela entre os dois irmãos acabou virando briga, acabou virando alvo aí, motivo para agressões, e um dos irmãos, o mais novo, de 19 anos, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas, e o resultado, Paulo Guerra, é grande apreensão de drogas. Mais uma vez o Batalhão Rocan, que está completando 18 anos. A Rocan, Batalhão Rocan, grande trabalho sempre da Rocan em toda a cidade. Batalhão completando aí 18 anos essa semana e merece realmente aí ser bastante destacado pelo grande trabalho da Rocan, que tem aí ao comando o Major Werner. Agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, atenção, noite, madrugada tranquila na cidade, ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na testa dada, ninguém morreu na paulada, ou seja, noite, madrugada tranquila no que se diz respeito à violência. Entretanto, Paulo Guerra, só para não passar em branco, um atropelamento, uma morte aconteceu na zona leste da cidade, é mais uma morte no asfalto. Um morador de rua morreu após ter sido atropelado à noite de ontem na Avenida Grande Circular. Informações, Paulo Guerra, dizem que ele estava atravessando a pista quando o motociclista atingiu violentamente o pedestre. Os dois foram levados em estado grave ao pronto-socorro Platão Araújo, foram levados por uma ambulância do SAMU. Entretanto, a vítima, né, o rapaz que foi atropelado com várias fraturas, traumatismo craniano, acabou morrendo. Já o motoqueiro, com algumas escoriações, vai ter que prestar esclarecimentos na polícia. É mais uma morte no asfalto na área da zona leste da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas, foi tranquilo, 42 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite madrugada na cidade. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Dia de sorte, concurso 332 voltou a acumular mês da sorte agosto. Dezenas sorteadas 06, 08, 09, 14, 15, 18, 25. Prêmio acumulado, 6 números, 52 apostas, cada uma vai receber R$2.282,33. A lotomania do concurso 2093 acumulou e a estimativa de prêmio para o concurso da sexta-feira é de R$11.600.000. 19 números, 6 apostas, cada uma vai receber R$64.222,97. 18 números, 114 apostas ganhadoras, o prêmio R$2.112,60. Os números do concurso 2093 da lotomania: 10, 13, 17, 18, 24, 31, 32, 34, 39, 45, 48, 49, 58, 62, 64, 66, 71, 76. 88, Fecha o jogo. 91. Aqui no concurso 5.319 também acumulou. E a estimativa de prêmio para hoje já é de R$31.500.000. Dezenas sorteadas da quina: 13, 23, 42 65 e 73. 13, 23, 42 65 e 73. A quadra saiu para 171 apostadores. Cada um recebe R$7.840,78. O terno vai pagar para 13.042 apostadores R$154,59. O Duque teve 331.411 ganhadores. O prêmio para cada um deles R$3,34. É uma importância magnífica que deve ser colocada inclusive na poupança. Hoje tem Mega Sena com prêmio de 29 milhões, o concurso 2.282. O sorteio será às 20 horas lá no Espaço Loterias da Caixa, no Tietê, em São Paulo. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta com dia bom de operadoras de telefonia e varejo. Essa segunda-feira o Ibovespa encerrou o dia com alta de 1,49% a 104.426 pontos. O dólar comercial caiu 2,44% a
R$2,21. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, influenciadas pela disseminação do coronavírus na região e nos Estados Unidos. O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,58% em Tóquio hoje, enquanto o Hang Seng recuou 2,25% em Hong Kong. Na Oceania, a Austrália relatou 502 novos casos de Covid-19 em 24 horas, superando o recorde anterior de 469 infecções de 28 de março. A Bolsa de Sydney terminou o pregão com queda de 1,32%. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a quarta parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família qualificados do programa, cujo número do NIS termina em 2. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou ontem que centenas de milhares de contas poupança digital do banco movimentadas pela Caixa Tem e usadas para o crédito do auxílio emergencial foram suspensas por suspeita de fraude. De acordo com o executivo, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência da Caixa e comprovar sua identidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu manter a proibição do corte de energia por falta de pagamento de consumidores de baixa renda. Além disso, residências cujo fornecimento de energia seja fundamental para a preservação da vida também continuam com o corte de energia proibido. A decisão vem com a revisão de uma resolução normativa de março. Na ocasião, todas as residências urbanas e rurais inadimplentes não poderão ter a luz cortada. A partir de 1º de agosto, essa restrição será reduzida e vigorará até 31 de dezembro. A hora em Manaus. 6h42. A juíza federal Ana Lúcia Petro Beto, da 6ª Vara Civil de São Paulo, anulou o passaporte diplomático emitido pelo Itamaraty ao pastor Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, e a mulher dele, Maria Madalena Bezerra Ribeiro Soares. O casal é membro fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Por lei, esse benefício só pode ser estendido a terceiros escolhidos pelo Ministério das Relações Exteriores, desde que usado em missões de interesse do país, o que não é o caso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou nesta terça-feira que autorizou a realização de testes em humanos de mais 2 vacinas contra o novo coronavírus. O estudo prevê a participação de 29 mil voluntários, sendo que 1.000 deles serão brasileiros de São Paulo e da Bahia. O recrutamento será feito pelos centros que conduzem a pesquisa. A diretora da Pfizer no Brasil, Marjorie Dolcini, disse nesta terça-feira que espera obter entre outubro e novembro a aprovação para aplicação na população de uma das vacinas contra a Covid-19 que a empresa desenvolve junto com a alemã BioNTech. Brasil registra 1.367 mortes por coronavírus em 24 horas. Ao todo, o país tem 81.487 óbitos e 12.159.654 infectados. O Brasil teve alta de 7% no número de assassinatos de janeiro a maio de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o mês de maio deste ano registrou estabilidade, menos 0,3% em relação ao mesmo mês de 2019. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. De acordo com a ferramenta, houve 19.382 mortes violentas de janeiro a maio deste ano. No mesmo período do ano passado foram 18.120. A alta de 7% ocorre mesmo em meio à pandemia do Covid-19, quando estados e municípios passaram a adotar medidas de isolamento social. Já considerando o mês de maio, foram 3.529 vítimas de assassinatos contra 3.540 em 2019, uma redução de 11 mortes. Governo propõe reunir PIS/COFINS em uma mesma contribuição com alíquota única de 12%. É a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo enviada ao Congresso Nacional. O texto não inclui tributos estaduais e municipais da unificação e mantém nível de arrecadação da União. Em um dia considerado histórico para os educadores e com uma derrota do governo, a Câmara aprovou ontem à noite a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb,
principal mecanismo de financiamento das escolas públicas do país. Além de aumentar a quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo, o novo formato diminui a desigualdade, destinando mais dinheiro aos municípios mais pobres. Com as mudanças, 17 milhões de alunos a mais serão beneficiados no país por meio de recursos para as escolas que estudam. Foram 499 votos a favor e 7 contra. Com a conclusão da votação, a PEC seguirá para o Senado. O número de casos de infecção pelo novo coronavírus nos Estados Unidos chegou a 3.891.893 ontem e o de mortes por Covid-19 a 141.845, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Segundo este saldo divulgado às 21 horas pelo horário de Brasília, foram contabilizados 68.524 casos e 923 mortes desde ontem. Forças federais dos Estados Unidos entraram em confronto com manifestantes em Portland, no estado do Oregon, na madrugada de hoje. Os manifestantes estão nas ruas do centro da cidade desde a noite de terça-feira. Eles protestam contra o racismo e a violência policial. Nesta madrugada, os manifestantes chegaram a cercar 2 prédios federais e também a cadeia local. Os Estados Unidos determinaram nesta quarta-feira o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas. O Departamento de Estado americano informou que a medida tem o objetivo de proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos. A Convenção de Viena declara que os diplomatas devem respeitar as leis e os regulamentos do Estado receptor e têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse estado, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Morgan Ortagus. 6:47 em Manaus. Ao menos 14 pessoas ficaram feridas em Chicago, nos Estados Unidos, após um tiroteio ontem à noite, confirmou a polícia local. O incidente teve início quando alguém em um carro preto atirou em pessoas que estavam em um funeral. Algumas pessoas que participavam da cerimônia atiraram em resposta e o veículo bateu pouco adiante. Os 14 feridos foram encaminhados a 5 hospitais diferentes, alguns em estado crítico. Um forte terremoto sacudiu a península do Alasca nesta quarta-feira. Segundo o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências, o tremor atingiu magnitude 7,8 graus. Mas o Instituto Geológico dos Estados Unidos mediu a magnitude do sismo em 7,8. Há alerta de tsunami para a região para até 300 quilômetros do epicentro do abalo telúrico, que de acordo com a USGS ocorreu a 96 quilômetros de Perryville e a 800 quilômetros de Anchorage, maior cidade da região. O terremoto ocorreu a 10 quilômetros de profundidade, disse o Instituto Alemão. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara dos Deputados aprova texto do novo Fundeb em primeiro turno. A Folha de São Paulo estampa. Relações políticas de preso pela Polícia Federal incluem Lula, Dória, Alckmin e suplente de Flávio. O Estado de São Paulo. Injeção de ânimo, diz primeira voluntária a receber vacina contra o coronavírus em São Paulo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mãe confessa ter jogado o bebê em esgoto no Paranoá. Valor econômico. Proposta do governo mantém cesta básica isenta de PIS/COFINS unificado. Estado de Minas. Anvisa aprova mais 2 testes de vacinas contra a Covid no Brasil. Jornal do Comércio no Recife. Vacina contra o coronavírus a R$15 e antes do fim do ano prevê laboratório. Fortaleza Diário do Nordeste. Caixa bloqueia contas do auxílio emergencial por suspeita de fraude. Porto Alegre 0 hora. Justiça determina interdição do presídio central de Porto Alegre devido ao avanço do coronavírus. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Zona Franca de Manaus, na reforma, mostra agora a força do modelo. A crítica. Governo negocia compra de vacina. Diário do Amazonas. Empresária vai após ter HC negado. Em tempo. Pandemia derruba a produção de televisores no Amazonas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Está terminando o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.